Bom dia, tudo bem com você? Como passou a noite? A minha alegria nessa manhã é agradecendo a Deus pela noite feliz que Ele tem nos dado, pela oportunidade de estarmos juntos para meditarmos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar um pouco no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 5. Diz assim: pode pegar sua Bíblia, eu aguardo. Certo? Vai só escutar, não tem problema, mas o importante é que você esteja aqui e que você esteja com a comunhão com o Espírito Santo na tua vida, que o Senhor abençoe, continue abençoando a você e a sua família. Vamos ler. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 5, diz assim: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras, de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e isso será o princípio de dores. Aí o versículo 9, a primeira parte dele diz assim: Mas olhai por vós mesmos. Olha que palavra maravilhosa o Senhor traz para nos alimentar no dia de hoje. E eu fiquei prestando atenção a isso. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos ouvindo nos repórteres, vendo as notícias da guerra ali em Israel, certo? É o que a gente está ouvindo direto. Antes era a guerra entre Rússia e Ucrânia, agora é essa outra. Muito bem, mas nós estamos vivendo o período onde Jesus mesmo falou. Olha o que Jesus diz. Isso aqui é o sermão profético, o princípio das dores. E aí ele diz assim: olhai que ninguém vos engane. Olhai, preste atenção, para que vocês não sejam enganados. Olha o cuidado de Jesus para com os seus discípulos. E olha o cuidado de Jesus para conosco. Por quê? Porque a palavra do Senhor está na nossa mão. Está aqui na nossa mão. Nós estamos nos alimentando no dia de hoje com essa palavra maravilhosa. E aí ele diz assim: olhai que ninguém vos engane. Nós estamos ouvindo muita notícia, muita coisa em rede social, em jornal. São pessoas passando vídeo, mandando pra gente nas redes sociais. E aí a gente fica pensando assim: mas meu Deus do céu, quanta coisa é essa? E aí a gente vem para a Bíblia. E aí a Bíblia diz assim: porque muitos virão em meu nome. Jesus está dizendo isso. Dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É esse cuidado que nós, como cristãos, ovelhas do pasto do bom pastor Jesus Cristo, precisamos entender. Nós estamos num período difícil, num período onde a vinda de Jesus se aproxima, e nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus disse: virão pessoas dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra, olha a preocupação de Jesus. Olha, vão vir dizendo que sou eu, mas vocês não acreditem nisso, isso não é verdade, né? E aí vocês vão ouvir de guerra, de rumor de guerra, de nação contra nação, reino contra reino, tudo isso que está acontecendo. E olha quanto tempo tem isso, quantos mil anos tem isso, quantos mil anos tem isso que Jesus estava falando. E nós estamos vivendo isso agora. Ouvindo de guerra, rumores de guerra, e tanta perseguição, e tanto problema. Mas aí a palavra de Deus diz assim: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos. Olha, tudo isso a gente está vendo. E em diversos lugares, e haverá fomes. Nós estamos vendo tudo isso. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria ver e ouvir tanta coisa que eu li na Bíblia. E que às vezes eu dizia: meu Deus, isso aí eu nem vou alcançar. E eu estou aqui, para a glória de Deus. E aí diz assim: e haverá fomes. E aí diz aqui, ó: isso será o princípio de dores. Princípio.
E o interessante é que a gente tem que se apegar ao Senhor, a crer na palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. Então, essa manhã, esse devocional é para que a gente continue firme na presença do Senhor, nos fortalecendo a cada manhã, lendo a palavra de Deus, comentando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, observando o que está acontecendo. Mas o Senhor diz o quê? Porque se levantará nação contra nação. Aí ele diz no versículo 7 do capítulo 13 de Marcos, que nós estamos meditando hoje, e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não perturba não. Não fica perturbado não. Sabe por quê? Porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim. Mas o certo é que Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados como noiva do Cordeiro. Nós precisamos permanecer com a nossa veste branca no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus, quando voltou ao céu, ele disse: eu vou para preparar os lugares. Eu mando o Consolador. E mandou o Espírito de Deus para cá, para ser o nosso companheiro, o nosso Consolador. E aí ele diz aqui, mas aí no versículo 9, a primeira parte diz: mas olhai por vós mesmos. Mas o que é isso, missionária? Olhai por vós mesmo. Olhar por vós mesmo e a gente parar de querer olhar para a vida dos outros. Vamos olhar para nós mesmos. Como está a nossa vida diante de Deus no dia de hoje? Como está a minha vida? Como está a sua vida? É hora de pararmos e fazermos uma análise e ver se nós estamos realmente ligados com o céu. Porque os tempos são ruins, os tempos são difíceis, mas nós temos um Deus. Temos um Deus que vela por nós, temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que está olhando por nós no dia de hoje, temos um Deus que está te abençoando nesse momento em que nós estamos aqui nesse devocional, temos um Deus que teve o cuidado de mandar o Filho unigênito ao mundo para dar a sua própria vida por amor a nós. Por amor, mas nós precisamos, como noiva do Cordeiro, como igreja do Senhor, ler a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, vigiar. A palavra de Deus diz assim: olhai que ninguém vos engane, preste atenção para não serem enganados. Então não é tudo que a gente ouve dizer que a gente tem que acreditar. Nós precisamos investigar e observar. Por quê? Porque o Senhor nos dá esse direito. Ele diz: olhai que ninguém vos engane, preste atenção ao que você está ouvindo, preste atenção ao que você está compartilhando. É muito difícil, o momento que estamos vivendo no mundo inteiro é preocupante. A igreja do Senhor, ela começa a ser perseguida, tem lugares que não se pode mais pregar o evangelho, tem pessoas morrendo, mas o importante é que nós tenhamos a palavra de Deus escondida no nosso coração. A palavra de Deus diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, ele diz aqui, Jesus, ele alerta, ele diz tudo o que vai acontecer. E isso, nós precisamos entender que isso era o princípio de dores. Foi um sermão, o sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão profético. O Senhor Jesus se preocupou em orientar os seus discípulos e a palavra dele chegou até nós nesta manhã, mais uma vez. Talvez você esteja dizendo: mas eu já conheço essa palavra, missionária. Que bom que você conhece, eu também conheço. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então que nós possamos continuar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nos alimentando com essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para estarmos sempre com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos,
Nós precisamos entender que precisamos guardar no tesouro do nosso coração a palavra de Deus. Quando os tempos ruins vierem, que nós não pudermos mais estar com a Bíblia, a palavra de Deus na mão, pregando a palavra de Deus, mas nós já gravamos na nossa mente, guardamos no nosso coração, porque Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando vocês ouvirem de guerra, de rumores de guerra, de falação de guerra, não perturba não, não perturba não, busca a palavra de Deus, porque assim deve acontecer. Quando a gente tem certeza que uma coisa vai acontecer, que chega a notícia, a gente não toma tanto susto não. Não é verdade? E é isso que Jesus está dizendo. Quando ouvir dessas coisas, se perturba não, porque isso tem que acontecer. Mas ainda não é o fim. Ainda não será o fim. Porque vai levantar nação contra nação, reino contra reino, tudo isso que a gente está vendo, certo? Mas ele dá um conselho. Olhai por vós mesmos. Porque o que vai vir sobre você, talvez não venha para o seu vizinho, para o seu amigo. Então, fica firme. Procura buscar a Deus. É a palavra que o Senhor coloca no meu coração nesse dia. Busque a presença do Senhor. Vamos nos fortalecer a cada dia com oração, com jejum, com leitura da palavra, com bom testemunho de cristão. Porque um dia nós vamos morar no céu com Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, a quem ele veio morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo e vai vir nos buscar. Beijo no seu coração, que o Senhor Jesus continue te abençoando e te guardando. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um devocional, lendo e estudando e nos alimentando com este banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Deus nos abençoe.